Enquanto Jesus rezava, seu rosto mudou de aparência. Irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo da Quaresma. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Irmãos e irmãs, ouvimos o evangelho da transfiguração do Senhor. Se o pecado nos desfigura, a transfiguração nos transforma, nos renova. Isso é transfiguração. E Cristo, ao se transfigurar, ele revelou aos discípulos o seu destino final, ou seja, a vitória sobre a morte, a ressurreição. Ele haveria de passar pela morte e pela cruz, mas seu destino final não seria a morte e a cruz, a ressurreição. Seu destino final seria, e como foi e é, a ressurreição. E ele se manifestou, se antecipou aos seus discípulos para também os fortalecer diante da cruz e da morte, que traz medo a todo ser humano. Trouxe medo aos discípulos e traz medo também a cada um de nós. Então, para afugentar dos discípulos o medo da cruz e da morte, ele revelou o seu destino final, seu mistério de cruz, de luz, de glória, que vence a morte, vence o pecado. Assim sendo, somos chamados a também acolher esse convite de Jesus. E na transfiguração, o Pai testemunha o amor que ele tem sobre o Filho. Este é meu Filho escolhido, aquele que ele escolheu, que enviou ao mundo, que veio para nos acolher, nos perdoar e nos reconciliar com o Pai. E nos dá um conselho: escutai o que ele diz. Então, transfigurar-se é escutar a Jesus. Escutar, sim, com os ouvidos, mas sobretudo com o coração. Para abrir-se a Jesus, acolher o seu mistério, segui-lo pela cruz, passar com ele pela morte, mas com ele, sobretudo, ressuscitar. Recordemos, para ressuscitar, precisamos carregar nossa cruz e passar com Cristo pela morte. Não tenhamos medo da cruz e da morte, porque com Cristo já somos vencedores. Isso ele nos diz a partir de sua transfiguração. Que Deus nos abençoe para seguirmos os passos de seu Filho Jesus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.